corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Amém? Está aqui, querido, a fala do rei dizendo, como eu disse aqui, querido, aleluia, nessa noite Deus, aleluia, Ele quer despertar na mente, no coração, na alma dos nossos irmãos, amém? Pode tomar assento, amém? A confiança. Eu não sei, querido, a igreja do Senhor, irmão e irmãs, o que você tem passado, que fez, aleluia, que fez com que a confiança que você tinha em Deus, ela viesse se apagar um pouco. Nessa noite, aleluia, o nosso Deus, Ele vai e quer, aleluia, erguer, levantar a confiança que você tem nele. A Bíblia diz no Salmo 125 que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amado, louvado seja o nome do Senhor. A confiança a qual Deus Ele disse para mim, ainda nessa tarde de hoje, meditando, querido, não é aquela confiança quando você olha para a sua vida espiritual, quando você olha para a sua despensa, olha para a sua família, olha para você e vê que está tudo bem, e vê que as coisas estão andando tudo bem. Dessa forma é fácil a gente dizer: Senhor, eu confio em Ti. Dessa forma é fácil a gente levantar as mãos, adorar ao Senhor e dizer que Ele é o único Deus. Aleluia. Amada, a confiança que Deus quer de mim e de você é nos momentos que talvez você esteja passando. É nos momentos das lutas. É nos momentos das perseguições. É nos momentos das calúnias. É nos momentos, querido, aleluia, onde te acusam, aleluia, falam algo que te entristece. E eu, meditando ainda nessa tarde de hoje, eu fui buscar o significado que é confiança. Existe ali um significado que é o bíblico e também tem aquele do Aurélio. Eu peguei ali um que abrange os dois. E diz assim o significado da confiança, preste atenção. O que é ser confiança? Ou ter confiança. O que é ter confiança? Ter confiança, querido, é alguma coisa, é entregar, preste atenção, é entregar alguma coisa a alguém, sem receio de perder ou de sofrer dano. Aleluia. É entregar alguma coisa a alguém. Amado, às vezes nós colocamos a nossa confiança em muitas outras coisas. Nós colocamos muitas das vezes a nossa confiança no homem, naquele que, entre aspas, tem poder. Aleluia. E muitas das vezes nós nos decepcionamos quando colocamos a nossa confiança naquele que não é Deus. Mas quando colocamos a nossa confiança em Deus, nós temos que descansar o nosso coração. Nós temos que ficar na paz, sem receio de perder ou de sofrer dano. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não é mentiroso. O nosso Deus, Ele não mente. Mas pastor, já tem um tempo que Deus me prometeu e até agora nada. Espera mais um pouco. Porque Deus, Ele tem um tempo dele. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo de Deus te abençoar com tal coisa. Aleluia, o nosso Deus, amado, pare para pensar. Ele tem um tempo determinado. Tudo que acontece fora do tempo é gambiarra. E o nosso Deus não é um Deus de gambiarra. O nosso Deus é um Deus que tudo pode fazer. E Ele tem bênção para a nossa vida. Ele tem bênção para a tua vida.
Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, nós lemos aqui, aleluia, uma palavra no livro de Daniel, que tem uma história tremenda, querido. Uma história maravilhosa que conta a história de 3 homens, 3 jovens. Louvado seja, mas antes de falar a história desses 3 jovens, eu quero dizer que o inimigo da nossa alma, ele fica furioso quando ele encontra um crente que confia em Deus. Sabia disso, irmão? O confiar em Deus é como aquela passagem de Hebreu, né? É como a fé tem o firme fundamento, é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ele acredita naquilo que ele ainda não está vendo. Eu lembro de uma igreja onde eu passei, as pessoas, os irmãos, às vezes riam, minha esposa, o que você está fazendo? Tu está maluco? Eu entendo, na igreja só tinha 3 crentes. E na minha não tinha conjunto nenhum. E na minha oração, Deus, abençoa esse conjunto de criança. E não tinha. Abençoa esse conjunto de adolescentes. E não existia. Abençoa o conjunto de novos convertidos. Mas não era aquela oração como realmente eu conseguia enxergar. Não tinha naquele momento, mas eu sabia que Deus ia fazer ter. Aleluia, eu sabia que no tempo de Deus o negócio ia fluir. Eu sabia, se eu fizesse a minha parte, continuasse orando, aleluia, buscando a Deus, Ele ia fazer. Deus abençoa as irmãs, abençoa o corpo de obreiro. Foi passado o tempo, aleluia, e aconteceu tudo isso. Hoje em dia, quando encontra alguém, pastor, eu lembro quando, e realmente aconteceu. Amado, louvar, isso é confiar em Deus, é colocar, é acreditar que Deus vai fazer. Se Deus falou para você que vai fazer, Ele vai fazer. Mesmo que o inimigo diz que não, mesmo que o inimigo zombe da tua cara. Alguém me chamou de maluco, tu está maluco. Como você está orando por um negócio que não existe? Não existe agora, mas vai existir. Aleluia, eu não posso ver agora, mas um dia eu vou ver. Talvez Deus te prometeu algo, querido, que você aos teus olhos parece impossível acontecer. Parece impossível você ver. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você vai ver. Eu não sei se é o teu filho de volta na casa do Senhor. Eu não sei se é o teu marido de volta na casa do Senhor. Eu não sei se é um familiar teu, aleluia, que está afastado. Mas você vai ver ele louvando aqui nesse altar. Ele pregando a palavra do Senhor. Você vai ver. Aí alguém diz, mas é impossível, ele está lá, uma hora dessa ele está lá na biqueira. Mas você vai ver ele na casa de Deus um dia. Aleluia, não, mas ele não quer mais saber de Deus. Amado, coração só Deus conhece. Quem já foi afastado dos caminhos do Senhor, passou um tempo fora, sabe muito bem disso. Uma vez conheceu a Deus, querido, toma posse, você que tem algum familiares afastado, ou você mesmo, se estiver afastado aqui, tome posse. Você veio visitar, mas hoje está afastado. Amado, às vezes, quem conheceu um dia a palavra, uma vez conheceu, não tem mais volta. E se tentar voltar, amado, ele vai estar em algum lugar aí onde o Espírito Santo vai falar, aqui não é lugar para você. O lugar para você é na minha presença, é na minha casa. Eu digo porque acontecia isso. Acontecia isso comigo. Me afastei ainda adolescente da casa do Senhor. E me envolvi na época aí nos pagodes do mundo, né? O Marcelo também na época era também dessa vida aí. E a gente vivia aí nas madrugadas, nos morros. E tinha vezes que batia aquela opressão no coração. E eu sabia que era o Espírito de Deus, porque a gente sabe. Se você está afastado aqui, Deus está falando contigo nessa noite. Se tem alguém afastado, Deus está falando. Nós sabemos, mesmo no mundo lá perdido. Mas quem não conhece o coração, critica. Olha lá o desviado.
esse aí já era, esse aí vai morrer, para aquele ali não tem jeito. Mas só que Deus, o Espírito de Deus, aonde ele está, ainda trata com ele, ainda fala com ele, aleluia. E vai chegar um dia, querida, aleluia, que o próprio Deus vai colocar ele num funil, ou ele vai ou não vai. Porque, como eu disse aqui, existe um tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus trazer o desviado de volta, ele pode tentar fugir, que ele não vai conseguir, porque o lugar dele ainda está aqui, na casa do Senhor. Aleluia. Então, querido, se porventura o inimigo das nossas almas está tentando ofuscar a tua fé, dizendo que não tem mais jeito, eu quero dizer para tu que tem sim. Aleluia. O que ele quer, querido, é que você deixe de acreditar. Quando ele olha para um crente, aleluia, que diz assim, não, em meio às lutas, e ele continua dizendo, não, eu confio, não faz igual Jó. Que história maravilhosa. Quem não conhece a história de Jó, até quem não é crente, se admira com a história desse homem. A ponto, todo mundo sabe o que ele passou, a ponto da companheira dele chegar para ele, ó, não tem mais jeito, homem, não tem mais jeito não, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o teu estado, olha como você está, perdeu tudo, morreu os teus 10 filhos, tá fedendo, tá cheio de ferida, tá aí sentado nas cinzas, se coçando com um caco de telha. O que você quer mais? Morre. Deus te abandonou, Deus não está te olhando mais não. Mas só que Jó confiava no Deus que ele escolheu. E ele disse assim, não, tu falas como uma louca. Nu saí do ventre da minha mãe, e se tiver que voltar para lá nu, eu volto. Mas deixar de confiar no meu Deus, eu não vou. Eu não vou deixar de acreditar no meu Deus, porque Ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. O teu Deus vive, querido, Ele não é morto não. Aleluia. Ele nos contempla a todo momento, a toda hora. Ele guarda os teus, a tua família. Mesmo a gente não merecendo, mesmo assim Ele cuida de mim e de você. Basta somente confiar, acreditar, aleluia. Pode o inimigo ficar furioso, aleluia, mas, aleluia, ele não vai conseguir te vencer. Por quê? Porque Deus é contigo. A Bíblia diz, querido, louvado seja o nome do Senhor, que existia em certa época um rei chamado Nabucodonosor. A Bíblia diz que esse rei, ele levantou uma estátua grande de 6 côvados, né? De altura, não sei quantos metros de largura. A Bíblia diz que ele convocou, preste atenção, na confiança desses 3 jovens. Ele convocou todo mundo. Ele convocou os prefeitos, os governadores, os tesoureiros. Ele convocou tudo que era autoridade da época. Para quê? Para adorar aquela estátua que ele levantou. Aleluia. E a Bíblia diz, querida, aleluia, que quando tocasse aqueles instrumentos, que eram diversos instrumentos, quando tocasse, depois de tocar aqueles instrumentos, a ordem do rei era que todos ficassem de pé perante a estátua e o adorassem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, querido, que existia, oh glória, existia 3 crentes cheios de Deus na vida. E o crente cheio de Deus na vida, ele confia no Deus dele. Ele não se prostra perante aquilo que o mundo oferece. Ele não se prostra perante deuses estranhos. Pode ser rei, pode ser quem for, ele só se prostra perante o Deus dos céus. Aleluia. E naquele momento, quando foi levantada a estátua, tenta imaginar a igreja do Senhor, todas aquelas autoridades prostradas de cabeça baixa,
adorando aquela estátua. Mas de repente viram lá alguém deles lá, alguns servos, soldados ali do rei, percebeu que tinha 3 que não se prostraram. Foram até o rei e disseram para o rei: olha, rei, o senhor não ordenou assim, assim, assim? O Senhor não falou que aquele que não fizesse, aquele que não o adorasse, aquele que não prostrasse a tua estátua, o Senhor não ia lançar na fornalha de fogo ardente? Falei, eu disse tudo isso mesmo. Será que teve alguém aí, algum abusado aí, alguém que não ouviu? Será que alguém não ouviu, aleluia, a minha fala, o meu mandato? Talvez o rei deve ter imaginado. Aí aquele homem fala: ó, tem 3 judeus, tem 3 crentes lá. Está todo mundo prostrado, menos eles prostraram perante a sua estátua. A Bíblia diz, querido, que aquele rei, ele ficou furioso. Ele ficou bravo. Por quê, querido? Aleluia. Tem que ter muita coragem para desobedecer a ordem de um rei. Não é verdade? É como, vamos colocar, ainda existem reis, mas aqui no Brasil seria um presidente, que é a autoridade maior, cargo maior. É a mesma coisa que o presidente pedir algo para você sendo um funcionário dele, e você dizer não. E aqueles 3 disseram não. A Bíblia diz que aquele homem ficou furioso, mandou chamar os 3 e quis saber por quê que aqueles homens desobedeceram a ele. E aquele rei, aleluia, ele fez uma ameaça. Primeiro ele quis saber: é verdade que vocês não fizeram o que eu mandei? Não adoraram a estátua que eu mandei? Aleluia. E aqueles homens disseram: é verdade. Se vocês não adorarem a estátua que eu levantei, vocês vão ser jogados dentro da fornalha de fogo. Mas a convicção daqueles homens que Deus era na vida deles era muita, gente. Eles não estavam vendo Deus como nós não estamos vendo Ele aqui hoje. Mas eu quero dizer, Ele está aí do teu lado. Tu crê nisso, da glória? Você não vê, mas Ele está aqui. Jesus está aqui, querido. Aleluia. Aqueles homens, era muita convicção, era a certeza de que Deus era com eles. Quando o rei ameaçou ele, dizendo que ia lançar ele no fogo ardente se ele não adorasse, ele dá uma resposta para o rei: ó rei, se você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós não prostramos perante a sua estátua e nem vamos prostrar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. E se Ele não quiser, também amém. Mas nós não vamos se prostrar. Por quê? Porque só existe um Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo deixou o rei mais furioso ainda. O rei ficou mais bravo ainda. Aleluia, é assim. Amado, quantas coisas vêm na nossa vida para nos fazer parar? Né? Muitas coisas. É muitas lutas que, de vez em quando, Deus ele permite algumas, outras é investida do maligno mesmo, aleluia, para tentar nos derrubar. É perseguição em todo canto, é no serviço, às vezes é em casa, é luta, às vezes até dentro da própria igreja, dentro até junto com os próprios irmãos. E dependendo de quem for, tu quer ver, amado, a palavra, ela dói mais do que um tapa na cara, sabia disso? Às vezes tem palavra que às vezes é liberada para a gente, se a gente não tiver alicerçado na palavra em Jesus, a gente se desvia. Eu passei por uns tempos atrás, a Bíblia diz que a mulher ela é mais frágil, né? Às vezes tem coisas que o homem, obreiro, ele suporta. A gente que é obreiro, a gente passa algumas coisas que às vezes a mulher, ela treme um pouco. Aleluia. São palavras agressivas. Palavras que não é só, tu é obreiro, tu é pastor também, então tem que ouvir.
Então, amado, o que eu quero dizer com isso? São coisas, se a gente não tiver firmado em Jesus, nós acabamos esmorecendo. Pessoas más dentro da igreja, aleluia, pessoas que têm prazer de fazer a gente sofrer. Mas por que, aleluia? E muitas das vezes usada pelo inimigo. O inimigo não quer ver você feliz não, irmão. O inimigo, ele não quer ver o seu casamento bem. Ele não quer ver os seus filhos bem. Ele não quer ver você bem na igreja, no conjunto, louvando, adorando a Deus, como vimos aqui. Ele fica com raiva quando ele vê as crianças adorando, os novos convertidos, as irmãs adorando como adoraram hoje. Ele faz de tudo, aleluia, para atrapalhar, e muitas das vezes usando uma outra pessoa. Aleluia, aleluia, a intenção dele é o quê? É te jogar na fornalha. A intenção dele é o quê? É te pôr medo. Tentaram colocar medo naqueles 3 homens. Olha, se você não se prostrar, vamos te jogar na fornalha. Mas só que aqueles homens confiavam em Deus. Aleluia. Se Deus me livrou, foi que nem Jó. Se for ver, é quase a mesma fala. Não saí do ventre da minha mãe, e se tiver que voltar lá, eu volto. Por quê? Porque melhor para mim é o céu. Aleluia. Aqueles 3 homens quiseram dizer para o rei assim: olha, pode jogar a gente na fornalha. Se Deus nos livrar, nós vamos continuar dando glória a Deus. E vamos ter mais certeza ainda que Ele existe e cuida de nós. E se isso acontecer, vai acontecer que, creio eu, como aconteceu, todos vocês vão acabar se convertendo. E porque vão saber que realmente existe um Deus que tudo pode. Ele fala isso lá no versículo onde a gente lemos. Mas se Deus quiser que a gente morra, glórias a Deus, vai ser que nem Estevão, um diácono. Tem gente que, às vezes eu vejo gente, às vezes reclamando, alguns obreiros, reclamando por ser diácono. Ser diácono é uma bênção, irmão. Servir na igreja, ser diácono, é uma honra muito grande. Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz. Mas não era, ele era um diácono envolvido tanto com a obra em geral. Para ele, Deus permitiu que ele morresse. Mas só que o negócio é o seguinte: ele tomando pedrada, por pregar a palavra de Deus, por falar a verdade, por ser crente, ele pôde ver o céu. Oh, carrachada aquece. Mandará bandesca. Ele pôde ver o céu, ele olhou para o céu, tomando pedrada, ele pôde olhar para o céu e enxergar Jesus em pé lá, olhando para ele. Aleluia. Eu acredito que naquele momento o Senhor recebeu ele. Tenta imaginar ele recebendo um parabéns de Jesus, um abraço, dizendo: tu foi valente, filho. Você foi guerreiro. Aleluia. Você foi até o final. Te apedrejaram, mas você foi corajoso. Você foi valente, por isso eu te recebo aqui com um abraço. Eu quero dizer para você, querido, que mesmo tomando pedrada, vale a pena você prosseguir, vale a pena você confiar, vale a pena você se consagrar e estar na presença de Deus. A recompensa vai vir do céu, a recompensa vai vir. Jesus está voltando, aleluia, essa luta vai passar. Tudo isso vai passar. Logo, logo Jesus volta. Aleluia. Logo, logo Jesus volta. Você vai ceiar com Ele lá no céu. Imagine. Tem uma... Aleluia, mandarábia. Aleluia. Essa santa ceia que a gente nós faz na igreja, tenta imaginar, a Bíblia diz que vai ter lá uma lá no céu. E sabe quem vai te servir? Aleluia. Vai ser o próprio Jesus. Imagine, querido, aleluia, tenta imaginar o céu, você lá no céu, numa mesa imensa, a tua cadeira já está lá guardada, permaneça fiel, viu? Aleluia, o teu nome está escrito no livro da vida, não deixa o inimigo fazer com que se apague não.
E o teu nome escrito no livro da vida tem um lugarzinho para você lá no céu, nessa grande santa ceia do Senhor. Tu já parou para imaginar você recebendo um abraço, aleluia, do próprio Jesus, recebendo um galardão pelo teu trabalho aqui na terra, pela tua fidelidade aqui na terra, aleluia, pelas humilhações que você passou, mas mesmo assim não desistiu. Deus tem recompensa boa para nós, querido. Ele tem bênção aqui na terra para nós? Tem, mas lá no céu Ele tem muito mais. Se aqui falta o ouro, lá você vai andar por cima dele. Se aqui, aleluia, o teu muro ainda é uma cerca de madeira, lá vai ser um muro de jaspe. Tudo isso tem para nós lá no céu. Podem te ameaçar, o inimigo pode te ameaçar, querendo que você negue ao Senhor, querendo que você deixe de adorar a Deus para adorar aquilo que está no mundo. Mas diga que não, faça igual esses 3 homens, quando eles disseram não, se o meu Deus seja, é como Jesus disse também, né? Jesus, ele lá no monte, ele disse assim: Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice. Se for possível. Por quê? Porque o sofrimento era muito. O sofrimento era tanto que a Bíblia diz que no suor dele, querido, era como as gotas de sangue. E ele sabia do que esperava por ele. Ele: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então se agrada, se alegra para aquilo que Deus tem para você. Que seja, diga igual Jesus disse, igual esses 3 homens disseram, igual Jó disse: seja feita a vontade de Deus. O que Deus tem para você, se alegra. Não murmura não, aleluia. Não fique murmurando pelo canto, porque hoje está ruim, mas amanhã pode estar bom. A nossa vida é como uma roda gigante, ela gira. Hoje ela te deixa num lugar, amanhã te deixa em outro. Se você está, aleluia, numa parte baixa, se prepare, porque ela vai te levar para cima ainda. Aleluia. Só não deixe de confiar, só não deixe de adorar esse Deus que te ama, esse Deus que faz tudo, aleluia, por você. O rei ficou furioso: não vai me adorar? A Bíblia diz que ele procurou lá um soldado mais preparado. Sabia que existe também a hierarquia entre os demônios? Uma vez eu trouxe um estudo na igreja lá falando sobre isso. Sabia que tem os demônios, amados, eles às vezes eles são mais organizados do que a gente na igreja. E a Bíblia diz, né, que que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os da luz. Às vezes eles respeitam a hierarquia, e muitas das vezes nós não respeitamos. Nós queremos passar por cima da fala do pastor, do líder, mas ele não, ele respeita. E quando se tem respeito, amado, quando se tem ordem naquele, está entendendo? Quando se tem ordem no grupo ou na comunidade, seja lá no órgão que for, as coisas fluem. A fala é a mesma, todos vão falar chibolete. O que é isso? É falar a mesma língua. Quando o pastor falar, o líder falar, ele vai dizer: amém, eu estou contigo. Ele não vai ter, aleluia, mesmo que ele pense outra coisa, mesmo que ele fale assim: não, o pastor, eu acho que ele está meio equivocado, mas se ele falou, eu vou obedecer. É assim. E quando isso acontece, aleluia, as coisas acontecem, isso flui. Viu lá a Torre de Babel? Deus teve que intervir. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua. E aquela torre estava
Mas Deus teve que intervir. É assim na nossa vida, amado. Quando nós respeitamos a hierarquia, quando nós respeitamos a liderança que Deus colocou, aleluia, para nos reger, as coisas acontecem. E o inimigo das nossas almas, eles têm isso. Como eu disse aqui, tem crente, preste atenção, tem crente que sabia que não transmite, pastor, perigo para o inimigo, sabia disso? Sabia disso, Tem crente que o inimigo, ele faz reunião, diz assim, ele vai procurar o maior, como aconteceu com esses 3 aí. Se tu for ler o texto, diz que ele procurou o mais forte. Por quê? Porque ele sabia que aquele crente não era qualquer crente. Era um crente que buscava. Era um crente que só não era um crente que só pensava no culto de domingo. Era um crente que também vinha para a escola dominical. Era um crente que também vinha para o culto de doutrina. Era um crente que vinha para o culto de oração. Você está entendendo? Se Deus me fez lembrar, eu trouxe um estudo desse na igreja. Está me vindo agora aqui na mente. Se está vindo na mente, é que o Espírito de Deus quer que eu fale. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uns que os demônios olham assim, não, aquele ali, desculpe a palavra chula que eu vou falar agora, não fede nem cheira. Por quê? Ele só vem para a igreja, senta lá no canto, ele é crente. Ele não está em pecado, não está em nada, não é isso que eu estou querendo dizer. Ele só vem para a igreja, mas ele não quer nada com nada. Ele sabe às vezes da necessidade da obra, tem o dom que Deus deu para ele, mas não quer se envolver. É um crente que não evangeliza, não ora, não busca. Então esse daí, querido, não tem muito. Mas aqueles crentes que buscam a Deus, acontece que nem o rei falou assim. O rei, ele preparou o soldado mais forte. Vai você, senão tu vai. Se tu encostar na casa, perto daquele crente, tu vai sair queimado. Amado, tem crente que ora tanto, que tem uma intimidade muito grande com Deus, que eu acredito que o demônio não passa nem na calçada da casa dele. Se passar ali, ele tem que passar na outra rua, porque ele sabe que ali mora um crente cheio de Deus. Aleluia, ele sabe que ali não mora qualquer crente, mora um crente que tem Deus na vida. Vai lá, mas só, querido, que o nosso Deus é maior. Pode mandar o demônio que for para tentar matar o crente fiel, que não vai conseguir. Por quê? Porque o nosso Deus é maior. Aquele homem foi lá, ataram Sadraque, Mesaque e Abednego, prenderam ele, amarraram ele. A Bíblia diz que quando chegou, aqueceram 7 vezes mais a fornalha. A Bíblia diz que quando jogaram, aquele homem jogou aqueles 3 jovens, só de abrir a fornalha, o fogo matou aquele que, segundo a Bíblia, diz que era o mais forte. Vai vendo. E a Bíblia diz que o rei, louvado seja o nome do Senhor, quando jogaram os jovens, a Bíblia diz que o rei foi lá dar uma olhada e percebeu que tinha 4 homens. Quantos pode dar glória? É o 4º homem, amado. O rei naquele momento, ele teve uma, como posso dizer, glórias a Deus, ele teve ali uma surpresa tão grande, aquilo mexeu com ele de uma tal forma que ele não acreditou. Ele chamou alguém, ei, imagine ele assim, ô fulano, nós não jogamos 3 lá? Sim, rei, foi 3 que nós jogamos. Aqueles 3 desobedientes para o mundo, mas obediente para Deus. Aqueles 3 rebelde para o diabo, mas, oh glória a Deus, mas fiel a Deus. Foi 3 que nós jogamos, mas eu estou vendo 4. Da onde veio 4? E aleluia, e detalhe, o 4 ele é diferente. Aleluia, o 4 é diferente, ele tem a aparência de Deus. Ele não tem a aparência de Deus, ele é Deus. Aleluia. Eu quero dizer que o 4º homem, ele é contigo, minha irmã. O 4º homem, ele é contigo, meu irmão. Confia, acredita nesse Deus. Aleluia. Deus honrou a fé, a confiança daqueles 3 homens. Aleluia. Deus, quando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus
olhou, viu a fé daqueles homens, ele resolveu sair lá do trono dele e falar: não, deixa eu passear um pouquinho com esses homens aqui. Deixa eu mostrar para o diabo que ele não está sozinho não. Estão pensando que ele está sozinho, mas eu vou mostrar ele, aleluia. Eu vou me mostrar para ele, ele vai ver, ele vai me ver. Ele vai ver que esses 3 servos meus, ele tem um Deus. Você tem um Deus. Fala para o teu irmão: você tem um Deus, irmão. Aleluia. Pode alguém dizer que você é sozinho? Eu quero dizer que você não é sozinho não. Você tem um Deus. Aleluia. Tem um Deus que cuida de você. Aleluia. E o detalhe, detalhe, querido, aleluia, o fogo não pode queimar fogo. Nosso Deus, a Bíblia diz que ele é fogo, aleluia. Aqueles 3 jovens, querido, ele estava, aleluia, ele estava com Deus. E também, querido, aleluia, o rei ficou impressionado porque o fogo não queimou ele, nem cheiro de fumaça. É só Deus, gente. Nem cheiro de fumaça aqueles homens iam. Tu consegue, tenta imaginar aqueles 4 homens andando de mão dada no meio do fogo, e o rei com cara de bocó. Meu Deus, que é isso? Que é isso? Que Deus é esse? Aleluia, que Deus é esse que fez algo maravilhoso? Aí ele diz, amado, para a gente terminar, ele diz no versículo que nós acabamos de ler, no 28, aleluia. Ele disse: bendito seja o Deus. Ele reconheceu o teu inimigo, querido. Aquele que diz que Deus não é contigo. Aquele que diz que você é sozinho. Aquele que está torcendo, aleluia, para ver o teu mal, para ver a tua queda, para ver você morrer queimado. Um dia ele vai dizer, como o rei disse aqui, ó: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram. Eles confiaram, aleluia. É o que Deus quer te despertar nessa noite, de confiar. Pastor, tu não sabe o que eu estou passando, está difícil, eu estou passando uma luta muito forte. Dentro dessa luta, querido, eu quero dizer, confia. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é maior do que os teus problemas. O nosso Deus, ele é maior do que essa prova que tu está passando. O nosso Deus, ele é maior. Ele vai envergonhar, querida, aleluia, o inimigo da tua alma. Ele vai te dar vitória. Você vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Acabandaiassé. Aleluia. Deus tem bênção para a tua vida, querido. Deus tem mudança, aleluia, para a tua história. Amado, depois que Nabucodonosor, ele deu essa fala reconhecendo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele mandou chamar todas aquelas autoridades e falou: ó, o verdadeiro Deus é o Deus desses jovens aqui, ó. Se ouvir, aleluia, ele baixou um decreto. Se eu ouvir alguém falando mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, além de matar ele, eu vou matar a família dele todinha. Olha só, ele se converteu, mas se converteu, né? Porque convertido não quer matar ninguém. Não é verdade? Apesar que tem uns que se diz convertido e mata outro crente, né? Com a língua é terrível. A Bíblia diz que a língua é que nem uma serpente, né? Como uma espada que fere, mata. Mas louvado seja Deus que aqui não tem crente linguarudo não, né? Glória a Deus que não.